O auditório fervilhava com o sussurro nervoso de 200 vozes entrelaçadas, como uma sinfonia ansiosa. Cadeiras vermelhas de veludo se alinhavam em fileiras perfeitas, soldados expectantes aguardando a batalha das palavras. Luzes douradas derramavam calor sobre rostos tensos, banindo sombras que poderiam esconder medos secretos. No palco central, um microfone prateado esperava pacientemente, como um confessionário moderno pronto para receber verdades. Marina Oliveira se encolheu na última fileira, corpo curvado para dentro como uma concha protegendo sua pérola vulnerável. Dedos entrelaçados no colo formavam uma oração silenciosa, unha mordiscada batendo contra unha. Aos 52 anos, ela conhecia cada nuance, cada tom, cada inflexão de rejeição que uma voz humana podia carregar. Havia se tornado especialista em decifrar o desconforto alheio, mestra em identificar o momento exato quando as pessoas perdiam a paciência. Sua gagueira tinha nascido junto com uma tragédia. Aos 7 anos, depois do acidente de carro que levou seu pai, as palavras se transformaram de amigas em inimigas. Ficaram presas na garganta como pássaros feridos, batendo asas desesperadamente contra uma gaiola invisível. "Próxima inscrita!" A voz cristalina da organizadora cortou o ar como uma lâmina afiada, ecoando pelas paredes do Teatro Municipal. Marina sentiu o estômago se contorcer em nós marinheiros, suor frio brotando na testa. O concurso anual de oratória da comunidade era legendário na cidade. Vencedores anteriores haviam se tornado vereadores, professores respeitados, líderes comunitários. Para Marina, parecia uma montanha do Everest impossível de escalar com pernas que tremiam como gelatina. Ela observou, hipnotizada, o rapaz de 20 e poucos anos no palco. Terno azul marinho impecável, gestos calculados com precisão milimétrica, palavras fluindo como água cristalina de uma fonte inesgotável. Cada sílaba era uma pequena obra de arte. O público sorria aprovador, cabeças balançando em concordância rítmica, mãos se preparando para o aplauso inevitável. Era tudo que Marina sempre quis: ser ouvida, ser compreendida, ser valorizada por suas ideias. Mas quando ele terminou com uma reverência teatral e os olhos coletivos se voltaram para ela, Marina sentiu o familiar aperto no peito, como um punho gigante espremendo seus pulmões, roubando-lhe o oxigênio que precisava para formar palavras. Suas mãos tremeram violentamente. O programa do evento escorregou dos dedos, flutuando até o chão como uma folha de outono. Não era seu lugar. Nunca tinha sido. Nunca seria. A infância de Marina havia sido pontuada por silêncios forçados, pausas dolorosas que se esticavam como chiclete grudado no sapato. Na escola primária, professores impacientes suspiravam dramaticamente quando ela levantava a mão tímida. "Marina, você tem algo para dizer ou não?" A voz da professora Conceição ainda ecoava em seus pesadelos, carregada de irritação mal disfarçada. A menina de 8 anos engolia as palavras de volta, rosto vermelho como tomate maduro. Colegas cruéis imitavam sua fala truncada nos corredores, transformando sua dor em entretenimento barato. Marina gaga!" gritavam entre risadas maldosas, pequenos predadores instintivamente atacando a vulnerabilidade alheia. Recreios se tornaram campos minados emocionais. Marina se escondia na biblioteca, abraçada a livros que não a julgavam, histórias que não a interrompiam impaciente. Entre páginas amareladas, descobriu que existiam mundos onde as palavras fluíam livres. "Só fala se for realmente importante", murmurava sua mãe, Dona Carmen, acariciando os cabelos da filha após mais um dia difícil. Pensava estar protegendo-a da crueldade do mundo, mas Marina interpretou como mais uma forma sutil de silenciamento. A casa se encheu de silêncios carregados. Conversas durante o jantar minguaram até se transformarem em trocas funcionais. "Passa o sal. Como foi a escola? Boa noite." Cada refeição era um exercício de evitação mútua. Aos 15 anos, durante uma tarde chuvosa de inverno, Marina descobriu sua salvação. Encontrou um caderno esquecido no sótão, páginas em branco esperando como promessas não cumpridas. Pegou uma caneta azul e começou a escrever.
Palavras no papel não gaguejavam. Fluíam livres como rios após tempestade, carregando toda a poesia represada que sua voz não conseguia expressar. Frases se formavam perfeitas. Pensamentos se organizavam em parágrafos elegantes. Durante anos, Marina viveu uma vida dupla. No mundo real, era a garota quieta do fundo da sala. No papel, era eloquente, inteligente, cheia de ideias brilhantes que ninguém jamais escutaria em voz alta. Formou-se em secretariado executivo, profissão que prometia trabalho silencioso nos bastidores. Por 30 longos anos, digitou relatórios e cartas para outros, suas ideias brilhantes apresentadas por chefes menos inteligentes que levavam todo o crédito. Conheceu Paulo numa parada de ônibus, numa tarde de março, quando a chuva os forçou a dividir o abrigo. Ele esperou pacientemente enquanto ela lutava para pronunciar, com licença, sem pressa, sem demonstrar irritação. Casaram-se 2 anos depois numa cerimônia pequena e silenciosa. Tiveram 2 filhos maravilhosos que aprenderam desde cedo a ser pacientes com os silêncios da mãe, a esperar pelos pensamentos que precisavam de tempo extra para se transformar em som. Mas por dentro, Marina carregava uma biblioteca inteira de histórias não contadas. Discursos jamais pronunciados fermentavam em sua alma como vinho envelhecendo em barris esquecidos. Um desejo ardente de ser ouvida queimava constante como brasa no peito. Ela escrevia cartas que nunca enviava, discursos que nunca pronunciava, poemas que nunca recitava. Gavetas se encheram de papéis amarelados, testemunhas silenciosas de uma vida vivida pela metade. Tudo mudou numa terça-feira comum de abril, quando Marina tropeçou no destino disfarçado de papel colado na parede da biblioteca municipal. O cartaz colorido gritava em letras garrafais: 15º Concurso de Oratória Comunitária. Tema: Como sua voz pode mudar o mundo. A ironia era tão cruel que quase doía fisicamente. Sua voz mudar o mundo? Ela que mal conseguia pedir café sem engasgar nas palavras, que desviava o olhar quando garçons aguardavam seu pedido, que fazia compras online para evitar interações desnecessárias. Por 3 semanas consecutivas, Marina passou pela biblioteca apenas para olhar o cartaz. Era como observar um animal exótico no zoológico, fascinante, mas completamente inalcançável. As datas importantes estavam marcadas em vermelho. Inscrições até 30 de abril, apresentações em maio. O papel amassado encontrou lar permanente em sua mesa de cabeceira, junto ao despertador que a acordava todos os dias para mais um dia de silêncio calculado. Ela o desdobrava e redobrava obsessivamente, como um origami da indecisão. Sua filha Sofia, de 28 anos, herdara a inteligência emocional do pai e a persistência silenciosa da mãe. Notou a hesitação materna durante o almoço dominical, quando Marina mencionou casualmente o concurso entre garfadas de lasanha. Mãe, você tem coisas importantes para dizer. Eu cresci vendo isso, disse Sofia, pousando o garfo e olhando diretamente nos olhos da mãe. Suas cartas para a escola quando eu era pequena eram obras de arte, convincentes, inteligentes, poderosas. Mas eu não consigo... Marina começou, as palavras tropeçando como sempre tropeçavam quando a emoção subia à superfície. Os ombros se curvaram para dentro, postura defensiva desenvolvida ao longo de décadas. Não consigo o quê? Sofia insistiu gentilmente. Você me ensinou que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Você me ensinou isso quando nem percebia que estava ensinando. Naquela noite, Marina se posicionou diante do espelho do banheiro, luz fluorescente revelando cada linha de expressão gravada pelo tempo. Viu rugas que contavam histórias de silenciamento, olhos castanhos que guardavam décadas de palavras engasgadas. Mas também viu algo que não esperava. Uma determinação teimosa, brilhando no fundo do olhar. A mesma teimosia que a fizera continuar tentando falar apesar de todas as humilhações, que a mantivera escrevendo mesmo sem nunca compartilhar as palavras. Era uma determinação que resistira a 45 anos de não, de portas fechadas, de oportunidades perdidas. Uma chama pequena, mas persistente que se recusava a ser apagada completamente. Tocou o próprio rosto com dedos trêmulos,
reconhecendo pela primeira vez a mulher no espelho. Não a vítima que pensava ser, mas uma sobrevivente. Alguém que havia encontrado maneiras criativas de existir, apesar de todas as limitações impostas pelo mundo e por si mesma. Marina transformou o quarto de hóspedes em um estúdio improvisado de oratória. Instalou um espelho grande na parede, posicionou uma cadeira como plateia imaginária e começou o treinamento mais difícil de sua vida. Ficava horas diante do reflexo, repetindo frases simples como mantras sagrados. Meu nome é Marina, dizia 1, 2, 50 vezes. Cada palavra clara era uma pequena vitória contra décadas de medo enraizado. Começou com exercícios de respiração que aprendera em vídeos do YouTube, inflando o diafragma como um balão, controlando o fluxo de ar que carregaria suas palavras. O ritmo da respiração se tornou seu novo melhor amigo. Escreveu e reescreveu seu discurso 57 vezes, cada versão uma camada a mais de honestidade brutal. O tema girava em torno de como sua experiência com a gagueira a havia ensinado sobre empatia, paciência e a força silenciosa dos marginalizados. Nem todos os heróis usam capas coloridas, murmurava para o reflexo durante os ensaios das 2 da manhã. Há alguns usam-se silêncios que gritam verdades mais altas que qualquer discurso. As primeiras semanas foram tortuosas. Marina quebrava no meio das frases. Lágrimas de frustração borravam as páginas manuscritas. Punhos socavam almofadas quando as palavras se recusavam a cooperar. Era como reaprender a caminhar após um acidente. Paulo a encontrou chorando na cozinha numa madrugada particularmente difícil, cabeça entre as mãos, ombros tremendo de soluços silenciosos. Não consigo, ela sussurrou entre lágrimas. 45 anos sem falar em público. Por que agora? Por que torturar a mim mesma assim? Ele se ajoelhou ao lado da cadeira, envolvendo-a num abraço que cheirava a segurança e aceitação incondicional. Porque sua voz sempre existiu, meu amor. Só estava esperando o momento certo, a coragem certa, para ser finalmente ouvida pelo mundo. Nos dias seguintes, Marina desenvolveu uma rotina militar de preparação. Acordava às 5 da manhã para praticar antes do trabalho, almoçava sozinha ensaiando gestos, voltava para casa e treinava até a exaustão tomar conta. Gravou-se no celular repetidas vezes, forçando-se a assistir às próprias performances desajeitadas. Era como cirurgia sem anestesia, mas necessária. Cada vídeo revelava pequenas melhoras. Um gesto mais natural, uma pausa menos forçada, uma palavra que saía limpa. No dia da inscrição, Marina quase desistiu 3 vezes no caminho para a prefeitura. Parou o carro 2 quadras antes do destino, mãos grudadas no volante, coração batendo como tambor de guerra. Quase deu marcha ré e voltou para casa. Mas quando viu outras pessoas entrando no prédio com formulários nas mãos, percebeu que não estava sozinha no medo. Todos carregavam suas próprias versões de nervosismo, suas próprias batalhas internas contra a insegurança. O Teatro Municipal nunca parecera tão imponente quanto naquela manhã de sábado. Paredes de tijolo vermelho se erguiam como muralhas de um castelo medieval. Janelas góticas observando Marina com olhos de vidro julgadores. Chegou 2 horas antes do horário. Estratégia defensiva para se acostumar gradualmente com o ambiente hostil. Sentou-se na última fileira como uma sombra tímida, observando o território que precisaria conquistar. O auditório se encheu lentamente de competidores e espectadores. Marina estudou cada rosto, cada postura, cada gesto confiante dos outros participantes. Jovens universitários conversavam animadamente sobre técnicas de retórica. Profissionais experientes revisavam anotações em tablets elegantes. Um político local cumprimentava conhecidos com sorrisos calculados e apertos de mão firmes. Uma professora de teatro gesticulava dramaticamente enquanto explicava algo para um grupo de admiradores. Todos pareciam pertencer àquele mundo de palavras fluentes. Marina se sentia como um peixe fora d'água, ou pior, como uma impostora prestes a ser desmascarada. Suas mãos suavam tanto que o programa do evento ficou úmido e borrado entre os dedos trêmulos. Quando seu nome ecoou pelo sistema de som, Marina Oliveira, da categoria Adulto Iniciante,
O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade geológica. Ela se levantou em câmera lenta, pernas bambas como galhos de árvore num vendaval. O palco parecia um oceano de distância impossível. Cada passo no corredor central era uma luta épica contra o instinto primitivo de fugir, de voltar correndo para o aconchego seguro do anonimato. Luzes do palco a cegaram momentaneamente quando subiu os 3 degraus que separavam a plateia do tablado. O microfone a esperava como um juiz impiedoso, frio e metálico, pronto para amplificar cada falha, cada hesitação, cada momento de vulnerabilidade. "Boa tarde", ela começou, e sua própria voz a surpreendeu. Saiu clara, firme, quase confiante. Por um segundo mágico, Marina pensou que talvez conseguisse. Mas então as palavras começaram a tropeçar como crianças correndo numa calçada esburacada. Eu vim aqui hoje para falar sobre... O familiar aperto na garganta voltou com força total, como uma mão invisível estrangulando suas cordas vocais. O silêncio constrangedor se espalhou pelo auditório como uma mancha de óleo. Risadas abafadas surgiram das primeiras fileiras. Sussurros maldosos correram pelas laterais como fogo em capim seco. "Coitada", alguém murmurou alto o suficiente para ser ouvido. "Não deveria estar aí." Outro completou: "Que situação constrangedora." Marina parou completamente. Fechou os olhos, sentindo todo o peso esmagador de 45 anos de silenciamento, humilhação e autorrecriminação descendo sobre seus ombros como uma avalanche de pedras. Foi naquele momento de colapso total que Marina se lembrou de por que realmente estava ali. Não para impressionar estranhos com eloquência emprestada, mas para conectar alma com alma. Não para soar perfeita como os outros, mas para ser radicalmente, vulneralmente real. Respirou fundo, enchendo os pulmões com todo o ar que conseguiu capturar. Quando abriu os olhos, não procurou o fundo seguro do auditório. Olhou diretamente para rostos individuais na primeira fileira, transformando a massa anônima em pessoas reais. Vocês sabem o que é viver com uma voz que trava toda vez que mais precisamos dela? Sua voz emergiu diferente, carregada de uma força que nascia da aceitação. É como ter um pássaro preso na garganta, batendo as asas desesperadamente contra uma gaiola invisível. O tom mudou instantaneamente. Sussurros maldosos cessaram, substituídos por uma atenção genuína que Marina podia sentir fisicamente. Pessoas se inclinaram para a frente, corpos sinalizando interesse real ao invés de curiosidade mórbida. Durante 45 anos, eu deixei que minha gagueira me definisse completamente, continuou. Cada palavra escolhida com cuidado de ourives lapidando diamante bruto. Achei que, por não conseguir falar direito, eu automaticamente não tinha nada importante para contribuir com o mundo. Marina contou sobre a infância marcada por silenciamentos, sobre professores impacientes que a faziam se sentir defeituosa, sobre colegas cruéis que transformaram sua diferença em entretenimento. Sua voz ainda gaguejava ocasionalmente, mas agora a imperfeição carregava a autenticidade. Passei 3 décadas trabalhando como secretária, digitando ideias brilhantes que outros apresentavam e recebiam aplausos. Eu era a ghostwriter de minha própria vida, sempre nos bastidores, sempre invisível. O auditório estava completamente silencioso agora, mas era um silêncio diferente. Não constrangimento ou piedade, mas o tipo de quietude respeitosa que precede revelações importantes. Marina sentia a mudança de energia como uma corrente elétrica no ar. Descobri algo fundamental ao longo dos anos. Não são as palavras tecnicamente perfeitas que realmente tocam e transformam vidas humanas. É a coragem de ser absolutamente real, mesmo quando, especialmente quando, isso dói profundamente. Lágrimas começaram a formar nos olhos de várias pessoas na plateia. Uma senhora de cabelos brancos na terceira fileira limpou discretamente o canto dos olhos com um lenço de papel. Um homem de meia idade na lateral assentiu reconhecendo-se na história. Marina percebeu que havia encontrado sua verdadeira voz. Não perfeita, não fluente como os manuais de oratória prescreviam, mas profundamente humana.
Carregava cicatrizes que se transformaram em sabedoria, vulnerabilidades que viraram pontes de conexão. Vocês querem ver o verdadeiro poder de uma voz que o mundo considera imperfeita? Marina perguntou, sua confiança crescendo como uma fogueira alimentada por galhos secos. O medo havia se transformado em propósito, a vergonha em missão. Ela contou sobre Maria, uma garotinha de 7 anos que conhecera 6 meses atrás na biblioteca municipal. Cabelos cacheados, sempre escondendo o rosto, ombros curvados para dentro, sussurrando pedidos de ajuda com uma gagueira ainda mais severa que a sua. A primeira vez que a vi foi como olhar num espelho do passado, Marina narrou, gesticulando naturalmente pela primeira vez na vida. Uma criança já aprendendo a se esconder, já desenvolvendo a postura defensiva que eu conhecia tão bem. Marina começou a visitar Maria todas as terças-feiras, encontros que inicialmente duravam 15 minutos constrangedores. Ensinava técnicas de respiração aprendidas em décadas de luta pessoal, mas principalmente oferecia algo que ninguém havia dado a ela mesma: aceitação total. Não tentei consertar sua fala, explicou para a plateia hipnotizada. Tentei mostrar que ela não estava quebrada para começo de conversa, que sua voz, exatamente como era, tinha valor e merecia ser ouvida. Os progressos foram lentos, mas revolucionários. Maria começou a fazer perguntas sobre livros sem sussurrar. Depois, participou de uma apresentação escolar sobre animais marinhos, voz trêmula, mas determinada. Finalmente, levantou a mão em sala de aula para responder uma pergunta de matemática. Hoje, 6 meses depois, Maria fala em público. Não perfeitamente, não sem hesitações, mas corajosamente. Marina continuou, voz carregada de orgulho maternal. Porque alguém com uma voz que o mundo considera quebrada mostrou que ela nunca esteve sozinha nessa jornada. A plateia estava visivelmente emocionada. Várias pessoas limpavam lágrimas discretamente, outras se inclinavam para a frente como se quisessem abraçar a palestrante. A energia no auditório havia se transformado completamente. Marina tirou o celular do bolso com mãos que finalmente pararam de tremer. Mostrou fotos do grupo de apoio que havia fundado 3 meses atrás. 12 pessoas de idades variadas, todas carregando algum tipo de dificuldade de comunicação. Nos encontramos toda quinta-feira na biblioteca. Não para curar nossas imperfeições, mas para celebrar nossa humanidade compartilhada, explicou, passando o telefone para que a primeira fileira pudesse ver as imagens. As fotos mostravam rostos sorridentes reunidos em círculo, pessoas gesticulando animadamente durante discussões, abraços calorosos no final de cada sessão. Era uma galeria de transformações silenciosas, de coragens que floresceram em ambiente seguro. Descobrimos que minha voz gagueja quando falo, mas meu coração fala fluentemente a linguagem universal da empatia. Marina concluiu, colocando a mão sobre o peito. E essa é uma fluência que o mundo desesperadamente precisa aprender. O silêncio que se seguiu ao fim de sua apresentação foi diferente de todos os silêncios que Marina havia experimentado na vida. Não era constrangimento, não era piedade, não era impaciência disfarçada. Era reverência pura. Por 3 segundos eternos, 200 pessoas permaneceram completamente imóveis, processando o que acabaram de presenciar. Marina ficou no palco, coração batendo devagar pela primeira vez em meses, finalmente em paz com sua própria presença. Então, como se obedecesse a um sinal invisível, uma pessoa na quinta fileira se levantou lentamente e começou a aplaudir. Não um aplauso educado de final de apresentação, mas palmas carregadas de emoção genuína, de reconhecimento profundo. Dentro de segundos, outro espectador se juntou. Depois mais 3. Em menos de 1 minuto, todo o auditório estava de pé, aplaudindo não apenas Marina, mas a coragem extraordinária que ela representava, a vulnerabilidade transformada em força. Lágrimas rolaram livremente pelo rosto dela, mas eram diferentes das lágrimas de vergonha e frustração que conhecia tão intimamente. Eram lágrimas de libertação, de aceitação, de finalmente se sentir vista e compreendida após décadas de invisibilidade. Uma senhora de cabelos grisalhos na segunda fileira gritou, "Obrigada!" no meio dos aplausos.
Um homem jovem de óculos acenou entusiasticamente. Crianças que vieram com os pais batiam palmas com energia contagiante. O juiz principal, professor Henrique Domingues, catedrático de comunicação social com 30 anos de experiência julgando concursos, se aproximou do microfone com olhos visivelmente úmidos. Em 3 décadas avaliando apresentações públicas, nunca presenciei uma demonstração mais poderosa e autêntica de verdadeira oratória, declarou, voz carregada de emoção. A senhora nos lembrou que comunicação não é sobre perfeição técnica, mas sobre conexão humana. Marina olhou para a plateia que continuava aplaudindo e viu algo extraordinário. Rostos transformados. Pessoas que, como ela, provavelmente carregavam suas próprias versões de vozes imperfeitas, suas próprias histórias de silenciamento e superação. Uma adolescente tímida na lateral acenou discretamente. Um senhor de bengala na primeira fileira limpava lágrimas sem constrangimento. Pais sussurravam explicações emocionadas para filhos pequenos sobre o que acabaram de testemunhar. Obrigada por me ouvirem, Marina disse no microfone, voz ainda carregando traços de gagueira, mas agora soando como uma música diferente, uma melodia imperfeita, mas profundamente bela. Obrigada por me ensinarem que ser ouvido não é sobre falar tecnicamente perfeito. Continuou. É sobre ter coragem de dividir nossa humanidade mais crua, nossas vulnerabilidades mais reais, nossas verdades mais autênticas. Vocês me deram o presente de me sentir vista pela primeira vez em 45 anos. Os aplausos recomeçaram ainda mais intensos. Pessoas começaram a se aproximar do palco, formando pequenas filas para cumprimentar Marina pessoalmente. Cada aperto de mão carregava histórias não contadas, conexões instantâneas forjadas na vulnerabilidade compartilhada. Marina não conquistou o primeiro lugar no concurso. O troféu dourado foi para o jovem universitário de terno impecável e retórica polida. Ela ficou em segundo lugar, mas recebeu algo infinitamente mais valioso. A descoberta revolucionária de que sua voz sempre havia possuído poder transformador. O que recebeu foi o Prêmio Especial do Júri por Impacto Humano, uma categoria criada especificamente para reconhecer sua apresentação única. Mais importante que qualquer troféu, recebeu algo que buscara a vida inteira: ser verdadeiramente ouvida e compreendida. Nos meses seguintes, sua vida se transformou de maneiras que jamais imaginara possível. O grupo de apoio cresceu de 12 para 53 pessoas. A Biblioteca Municipal disponibilizou uma sala maior para acomodar todos os participantes interessados. Marina começou a receber convites para palestras em escolas da região. Diretores que ouviram falar de sua história queriam que ela conversasse com alunos sobre aceitação, diversidade e a força transformadora da vulnerabilidade autêntica. Criou um podcast semanal chamado Vozes Imperfeitas, onde pessoas com diferentes dificuldades de comunicação compartilhavam suas jornadas de autoaceitação. Em 6 meses, alcançou 50 mil ouvintes mensais de todo o país. O programa de rádio local a convidou para um quadro mensal sobre inclusão social. Empresas começaram a solicitar palestras sobre diversidade no ambiente de trabalho. Marina se tornou uma voz respeitada em discussões sobre neurodiversidade e aceitação. Paulo a observava com orgulho misturado com admiração enquanto ela ensaiava para mais uma apresentação no quarto que havia se tornado seu escritório. Você sempre teve uma voz poderosa, ele disse, abraçando-a por trás. Só precisava descobrir como usá-la. Marina encostou a cabeça no ombro do marido, sorrindo com uma paz que não conhecia desde criança. Não, meu amor. Eu sempre tive uma voz profundamente humana. E descobri que isso é ainda mais poderoso que qualquer eloquência artificial. Sua filha Sofia trouxe os netos, gêmeos de 5 anos, para assistir uma de suas palestras numa escola primária. Ver os olhos brilhantes das crianças enquanto ela falava sobre ser diferente, e ainda assim valioso, a encheu de um propósito que transcendia qualquer conquista profissional. No final daquela apresentação escolar, uma garotinha levantou a mão timidamente. Tia Marina, eu também gaguejo às vezes. Isso significa que posso ajudar outras pessoas quando crescer? Marina se ajoelhou na altura da criança, olhos úmidos de emoção. Significa que você já tem o superpoder mais importante do mundo, querida.
sabe o que é ser diferente e ainda assim valiosa. Naquela noite, enquanto organizava seus materiais de apresentação, Marina percebeu algo extraordinário. Não havia gaguejado nenhuma única vez durante toda a palestra de 2 horas. Não porque sua condição neurológica havia desaparecido magicamente. Sua gagueira continuava sendo parte integral de quem ela era. Mas havia parado de lutar contra essa característica, parado de vê-la como defeito a ser escondido. Havia aprendido a dançar harmoniosamente com suas imperfeições ao invés de travá-las em batalhas impossíveis. Caminhando para casa sob um céu estrelado de junho, Marina sussurrou uma oração de gratidão para o universo. Obrigada por me ensinar que não precisamos ser tecnicamente perfeitos para sermos absolutamente necessários no mundo. Sua voz ecoou clara na noite silenciosa, carregando 45 anos de silêncio transformado em sabedoria aplicada. Décadas de dor, alquimicamente convertidas em propósito de vida. Vulnerabilidades que se revelaram pontes para conexões autênticas. Marina finalmente compreendeu uma verdade libertadora. Nunca havia sido sobre encontrar uma voz que se encaixasse nos padrões externos de perfeição. Sempre foi sobre aceitar e celebrar que sua voz única já existia, esperando pacientemente para ser abraçada com amor incondicional. E naquela noite estrelada, pela primeira vez em 45 anos de vida consciente, ela adormeceu em paz completa com o som de sua própria respiração natural, com o ritmo único de seu coração, que sempre soubera bater no compasso certo. 6 meses depois, Marina recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Do outro lado da linha, uma voz feminina carregada de emoção. Professora Marina, meu nome é doutora Carla Mendes, sou fonoaudióloga do Hospital das Clínicas. Ouvi seu podcast e preciso muito conversar com a senhora. A história da doutora ecoava a de tantas outras. Uma profissional competente que desenvolvera ansiedade severa após anos tentando consertar pessoas como Marina. Passei a carreira inteira tentando eliminar gagueiras, quando deveria estar ajudando pessoas a se aceitarem, confessou entre lágrimas. Dessa conversa nasceu um projeto revolucionário, o primeiro centro de comunicação inclusiva da região, onde o foco não era corrigir diferenças, mas celebrar a diversidade de formas de expressão humana. Marina se tornou coordenadora de um programa que atendia desde crianças com autismo até idosos que perderam a fala após derrames. O centro virou referência nacional, recebendo visitantes de outros estados interessados no método inovador. Em seu primeiro aniversário de transformação, Marina foi convidada a palestrar no TEDx da capital. O auditório com 1000 pessoas não a intimidava mais. Subiu no palco com os mesmos tênis brancos, agora uma marca registrada, e um sorriso que irradiava autenticidade. 1 ano atrás, eu era uma mulher invisível que acreditava que sua voz não importava, começou, palavras fluindo como o rio encontrando o mar. Hoje sei que minha voz sempre foi perfeita exatamente como é, porque carrega a música da experiência humana real. A apresentação terminou com uma ovação de pé que durou 8 minutos. Mas o momento mais emocionante veio depois, quando uma fila de 200 pessoas se formou para agradecer pessoalmente. Cada história compartilhada era uma vida tocada pela coragem de uma mulher que decidiu parar de se esconder. Paulo, Sofia e os netos assistiram do camarote VIP, lágrimas de orgulho escorrendo livremente. A família que havia aprendido a respeitar seus silêncios agora celebrava sua eloquência única, sua capacidade de transformar vulnerabilidade em força coletiva. Naquela noite, no hotel da capital, Marina abriu seu diário, hábito mantido desde os 15 anos, e escreveu: Hoje completei minha metamorfose. Não me tornei uma pessoa diferente. Finalmente me tornei completamente eu mesma. Fechou os olhos, escutando o barulho distante do trânsito noturno, e sorriu. Havia aprendido a maior lição de todas. Nossa maior fraqueza aparente, quando abraçada com coragem e amor próprio, invariavelmente se revela nossa contribuição mais poderosa para um mundo carente de autenticidade. A garotinha de 7 anos que engoliu as palavras após perder o pai, finalmente havia encontrado sua voz. E descobriu que ela sempre estivera lá, sussurrando pacientemente: Você é suficiente.
Você sempre foi suficiente. Agora deixe o mundo ouvir quem você realmente é.